Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber essa chefe de cozinha maravilhosa, a Carol Teodoro, formada em administração em 2015 e é dona de um restaurante maravilhoso chamado Aconchego. Ela vai já chegar e contar a história de como esse restaurante nasceu. Ai, vocês devem estar notando que eu troquei de lado, né? Foi só para mostrar essa beleza. É, para dar um close aqui na tatuagem dela, né? Olha, a gente tava virado, eu aqui, eu falei, Carol, que coisa linda, deixa isso aqui aparecer. Mãe? Olha, as tatuagens deram certo no final das contas. Como é o nome da sua mãe? Dona Regina. Olha aí, Dona Regina. A Dona Regina era que reclamava das tatuagens, a minha outra mãe é a Bia, ela adora. As duas estarão virando. Carol, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, tão feliz bom. Demais. Obrigada, é um prazer muito grande. Me conta então como foi tua vida na universidade, né? E depois, assim, primeiro todas as experiências profissionais que você viveu até chegar no Aconchego. É longa a história. Bom, me conte, nós estamos aqui para isso. Vamos lá. Claudinha, entrei para fazer administração. Sempre foi assim o curso que eu queria fazer mesmo, principalmente porque eu tinha o desejo de empreender. Não tinha a ideia do que eu queria empreender. A gente estava até conversando aqui antes, né? A gente pensa que precisa de muito dinheiro, de um absurdo de dinheiro para empreender, porque a gente entra hoje num restaurante, numa loja, em qualquer tipo de empreendimento e você acha que ele já começou daquele tamanho, já começou com aquela estrutura física, com aquele quadro de funcionários, mas na verdade começou de uma ideia simples, de um projeto simples, né? Parte disso. Até porque não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, não ter uma boa ideia. Exatamente. Né? E aí eu, não tenho, vou seguir aqui. Vou fazer, né? Bebi da água da administração acadêmica, né? Dentro da universidade e fui também trabalhando para ter a experiência, que é importantíssimo. Fundamental. Né? Fundamental você adquirir a experiência profissional. E a administração era um curso que eu sempre, uma das coisas que me atraía muito era o universo, assim, as muitas possibilidades. Porque todo tipo de negócio, em todo ramo, da área da saúde, área jurídica, tudo precisa de administração, né? Tudo. Então, foi uma coisa que me atraiu também. E assim foi, saí. Trabalhei mercado bancário, mercado imobiliário, varejo. Dentro do varejo, várias possibilidades, mas a minha experiência principal foi dentro da área de supermercados também. Depois que eu passei por toda essa experiência, foi que eu comecei a cozinhar. Você sempre gostou de cozinhar? Não. Jura? Não é que eu não gostava. Eu nunca experimentei, não era uma coisa da minha vida, do meu dia a dia. Não fazia parte da sua rotina? Não fazia parte da minha rotina porque eu trabalhava muito, estudava à noite, então a minha rotina não permitia que eu cozinhasse para mim. Infelizmente, não estou dizendo que isso foi legal, né? Inclusive, eu poderia ter descoberto a minha afinidade com isso muito mais cedo, né? E também assim, que ser cozinheiro, ser chefe de cozinha, é uma das profissões que não são apresentadas para você logo de começo como profissões disponíveis. Como a verdade é essa. Né? A verdade é essa, né? Os trabalhos mais voltados para o artístico, dificilmente, assim, né? Porque eu já estou marrumento cabra velha, mas as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, eles viam mais as possibilidades como poucas. Concursado em primeiro lugar, né? Tomara, meu Deus do céu, que meu filho, minha filha seja concursado, seja médico, seja advogado. São profissões maravilhosas, mas não são as únicas disponíveis. Então, assim, ser cozinheiro, ser chefe, não era uma profissão disponível apresentada para mim. Então, acho que por isso também que eu não me desenvolvi muito para ter essa curiosidade de começo, né? Como é que chegou isso na sua vida, essa possibilidade? A comida, né, assim, o manuseio da comida surgiu para mim primeiro de necessidade. Eu precisava cozinhar para mim, né? Nessa época, o meu último trabalho para os outros, né, primeiro eu me tornei profissional autônoma, depois é que eu fui empreender, não foi um pulo.
direto, né? Passou pela fase só da ideia e do projeto muito pequeno. E nessa época eu tinha um estilo de vida vegano. E aí vem a questão mais de acesso à informação do que realmente oferta, né? Eu não conhecia muito o que comer, em que lugares comer. Então isso me trouxe para dentro da cozinha para eu fazer minhas refeições. Eu sou muito curiosa. Então assim, quando eu tomei a decisão, né, desse posicionamento, a partir de hoje sou vegana. Aí eu comecei a estudar compulsoriamente, a pesquisar sobre nutrição, sobre ingredientes, sobre alimentos, sobre uma série de coisas que me fez me conectar com esse universo, a cozinha vegetal. E aí eu comecei a fazer minha comida para mim, para o dia a dia, para socializar a minha irmã, né? Que tem as confraternizações, reuniões, eventos familiares. Eu levava, né? E aí nisso de levar, de compartilhar com as pessoas o que eu cozinhava para mim, as pessoas iam experimentando, iam gostando, e aí começaram a querer encomendar. Que bacana, que coisa mais espontânea, muito orgânico, muito né? Espontâneo, muito. Não foi um plano, não foi um desejo, não foi nada disso. E aí eu tava já querendo fazer essa transição, um nome bonito, né? Eu tava mais afim de... Transição de carreira. Transição de carreira é um nome bonito. Eu tava querendo mudar de vida, minha irmã, né? Tava com ódio. Aí eu... Tá com ódio do que tá fazendo. E assim, exatamente, eu tô muito... Show bom, né? Ai, a transição de carreira. Rolou essa transição de carreira, né? E eu gosto muito de ficar atenta às oportunidades, sabe? Toda oportunidade que aparece, eu pego. Carol, tu sabe fazer bora fazer tal coisa? Bora. Aí eu aprendo até lá. Massa. Eu pego todas as oportunidades que vão aparecer. Eu só deixo de pegar uma oportunidade se ela for me atrapalhar para que eu pegue uma melhor, né? Boa. Mas eu saio, minha filha, pegando tudo. E aí isso... Carol, bora fazer. Você faz isso? Faço. É pra quando? É pra daqui a 10 dias. Eu vou ter 9 dias para aprender, se eu não souber, né? Ou para melhorar. Mas eu vou. E foi assim que as coisas foram acontecendo muito rápido. Isso foi agora, em 2017. 2017 eu comecei a cozinhar. Foi agora, de 5 anos, 6 anos para cá. Faz pouquíssimo tempo. Que coisa muito bacana. E isso daí que eu comecei a cozinhar para mim, E ainda pegou uma pandemia no meio do caminho. Foi, exatamente. Fui rolando, né, nesse processo do cozinhar em casa. Primeiro sozinha, depois com a ajuda da minha mãe. Bebi é minha mãe e é cozinheira aqui do Aconchego. Eu falo sempre assim, que eu tenho o privilégio de comer a comida da minha mãe todos os dias. Não só eu, como também toda a equipe e todos os clientes, né? Assim, vocês que vêm pra cá, vocês estão comendo o cardápio, né? Criado por mim, executado, cozinhado pela minha mãe. Né? Por encomenda? Por encomenda. Levava... Aí nessa época, a maior ferramenta assim, da gastronomia, né, é o Instagram. Aí eu transformei o meu Instagram em profissional, né? Que é muito simples, é só apagar as besteiras. Só apagar as besteiras e divulgar o seu produto, né? Para não confundir muito a cabeça do cliente, né? Não pode ter assim, olha aqui, gente, eu tô vendendo essa marmita e do lado uma foto sou bebendo cachaça, né? Aí dei uma arrumadinha, simples, tudo muito simples mesmo. Não abriu outro Instagram, não. Só apagou as besteiras do seu. Só apaguei as besteiras. E comecei a trabalhar, né, na imagem e no produto. E comecei a vender em praças. Eu postava lá, gente, amanhã eu vou estar na Praça Argentina, de tal hora até tal hora, vendendo esse menu. Postava no Instagram, as pessoas iam. Não tinha espaço físico. E comecei a fazer feiras também, como a Feira Away, maravilhosa, né? A Navegando, que era uma feira vegana que tinha na época. Enfim, saí vendendo comida nas praças, só eu e minha mãe. Depois eu comecei... Aí um dos clientes da praça, que ia lá, disse assim, Carol, adorei aqui essa muqueca. Me ensina a fazer? Tu não faz aula não? Aí eu faço. Aí no outro dia eu comecei a construir um curso. E assim foi, entendeu? Aí eu comecei a ensinar as pessoas a fazer as receitas. Você dá aula também? Hoje em dia, mais não, né? Mas na época... Na época eu dava. E o meu plano era esse, fazer as feiras,
as feiras na parte da gastronomia, as feiras da cidade, que eu sempre gostei muito dessa coisa também de ocupar os espaços, sabe? Assim, eu sou muito alencarina nesse sentido, que é o que faz tudo a ver com o meu trabalho hoje no Aconchego também, né? Que hoje eu tenho a oportunidade de ter um restaurante dentro de um museu, num equipamento público, um prédio bicentenário, no Centro Histórico de Fortaleza, né? Como é que chegou no Aconchego? Vamos primeiro antes, como foi o seu primeiro restaurante? O meu primeiro restaurante foi o Chamego. E o Chamego, ele foi muito assim na contramão, porque ele foi aberto durante a pandemia. Como foi a decisão de abrir um restaurante? Então, o plano inicial era as feiras e as aulas. Veio a pandemia. Caiu tudo por terra. E aí eu precisava... Aliás, antes disso, eu me conectei com um projeto social, que era o Oi do Amor, que era durante a pandemia, e eu continuei cozinhando. Assim, eu não me desconectei dessa parte operacional e primordial do que eu amo fazer, né? E aí continuei cozinhando de forma voluntária nesse projeto e matutando. Enquanto isso, também matutando as ideias. E aí foi quando surgiu a oportunidade de abrir o Aconchego. E ele foi aberto logo após o primeiro lockdown, durante a pandemia. Pegamos aí as fases, né? Após ou antes? Logo após o primeiro lockdown. Naquela época que os estabelecimentos podiam abrir, mas com restrição de horário. Ah, sim. Pandemia braba ainda, não tinha vacina nem nada. Quer dizer que todo mundo fechando... Loucura. E você abriu um negócio em plena pandemia. Bicha corajosa. E doida. Né? Porque aí eu fui... É a coisa das fases, né? Hoje em dia eu já tenho muito mais assim, eu já sou mais... Não diria conservadora, eu sou muito corajosa, assim. O sol tá te incomodando? Tá não, tá ótimo, é uma vitaminazinha D. Tá brilhando, né? Vitaminazinha D aqui, ó, nas meninas. Tá ótimo. Mas eu fui, aí, né, surgiu a oportunidade, vamos. Obviamente que eu fui com responsabilidade, né? Assim, o Chamego, quando ele foi aberto, era uma cozinha que era um containerzinho de, acho que tinha 6 metros quadrados. Era um restaurante de 6 mesas, muito pequenininho. Tudo assim, a gente alugou o espaço já mobiliado, então não precisou de muito investimento. Enfim, eu tô falando só alguns pormenores para dizer também que era uma situação de risco. Foi arriscado abrir na pandemia, mas também estava com os cuidados, né? Consciência e tudo. Mas você diz a gente é porque você tinha sócio? Tinha uma sócia, isso. Quando eu abri o Chamego, eu tinha uma sócia, que era a Marina. E o Chamego foi crescendo, aí foi que a gente fez a mudança para um espaço físico. E ao todo, assim, o Chamego foi um sucesso. Desde que ele abriu até quando ele fechou, ele sempre foi um sucesso, sabe? Aí ele fechou, então fechou. Por que fechou o Chamego? Pronto. Quando o Chamego estava aberto já, a pandemia não tinha acabado, mas ela já estava bem mais solvida, né? Surgiu a oportunidade de abrir o Aconchego. O pessoal lá do Museu da Indústria já tinha uma estrutura de bistrô, né, de restaurante, que não estava sendo ocupado por conta da pandemia. Desde a pandemia, né? Então, você imagina, assim, é uma pena. Né? Uma pena. Porque é um espaço tão precioso, estava desocupado. E aí surgiu o convite de levar o Chamego para lá. Quando eu entrei lá, eu assim, os pezinhos, eu me senti assim, mudada por uma energia muito cearense, muito alencarina, sabe assim, a história do lugar. E o Chamego, ele era mais contemporâneo, mais colorido, mais assim, cozinha brasileira misturada com internacional. E aí eu olhei aquele pé direito enorme, aquelas paredes largas do prédio bicentenário, eu olhei para trás, era o Passeio Público, cara, Fortaleza nasceu aqui. Que lindo. Esse lugar merece um projeto que fale de Fortaleza, do Ceará. E aí, não vai ser o Chamego, assim, deixa eu fazer outro projeto para cá, sabe? E aí foi quando nasceu esse conceito do Aconchego, que é o quê? É ser um bistrô, né, cearense. Para ocupar aquele espaço, a gente precisa falar de cultura cearense, não só alimentar. A gente fala de outras linguagens de arte lá dentro também, na mixologia, na música, e artesanato e etc, né? Mas falar do Ceará, né, ter essa conexão com a cultura, com ingredientes ancestrais, mas eu queria apresentar, aí é onde eu dou mais a
a conexão com a minha identidade também, né? Dou a ousadia, né? Eu vou pegar ingredientes assim ancestrais e históricos da cultura cearense, mas eu quero apresentar eles de uma forma ousada e totalmente diferente, né? E daí foi onde surgiu esse projeto do aconchego. E aí a coisa da fase da empolgação. Vamos fazer. Tava com os 2 restaurantes aqui. Aí você ficou uma fase com os 2 com os 2 restaurantes. E assim, por pouco não foi 3. Sendo bem sincera. Quando a gente está trabalhando, quanto mais as pessoas veem o nosso trabalho, maior a possibilidade de aparecerem as oportunidades, né? E aí eu meio que tava nesse flow, vamos assim dizer, de ir fazendo, de empolgação. Chegou uma hora que eu olhei assim e meu Deus do céu, quantos pratos eu estou girando ao mesmo tempo. Aí queria fazer coisas, queria fazer mais planejamentos e não conseguia. E aí eu comecei a me sentir mal. Aí já não está feliz, alguma coisa não está certa. Com né? a sensação de não estar fazendo direito. Ou então com a sensação, eu sentia muito assim, sabe assim, meu Deus do céu, eu tô acordando e tô dormindo, resolvendo coisas de funcionamento, não tô tendo tempo para pensar na estratégia, de fazer planejamento, de fazer coisas legais, sabe assim, eu tô só funcionando. Aí não adiantou para mim, né, naquela época, com a estrutura que eu tinha, com o apoio que eu tinha, etc., sair abrindo tanto negócio só para funcionar. Beleza, é um sucesso, mas... Que experiência rica. A custo de quê, né? Aí eu fiz o movimento de voltar. E é isso, assim, o empreendedorismo é muito isso. Você vai, aí daqui a pouco você volta justo. E aí vê o que tem que fazer para crescer certo. E aí vai de novo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aí, que maturidade, que maturidade. Ai, mulher. Sabe por quê? Às vezes as pessoas têm vergonha de acha fechar. Que é fracasso. Assim, você acha, não, eu vou me estrupiar para manter isso aqui aberto, porque fechar é sinal de fracasso. Não é, amor. É sinal de você de tá fazendo inteligência emocional. Você tá fazendo um plano para você, né? E hoje em dia, assim, sendo bem sincera, eu só com um restaurante, que é o Aconchego, aonde eu consigo executar todas as minhas ideias, sabe assim, explorar o aconchego dentro de tudo que ele pode se mostrar bem feito, eu sou muito mais feliz, eu tenho muito mais satisfação profissional, até mesmo assim os resultados operacionais e financeiros são melhores. Tudo isso, entendeu? Tudo isso reflete. E sabe o que eu acho, qualidade Carol? de vida também, né? Qualidade de vida e sabe o quê? A promessa do seu posicionamento. Porque quando você fala a palavra aconchego, você está convidando o cliente para uma ambiência gostosa de estar e a energia passa. Exatamente. Então, quando você não está feliz, de uma forma ou de outra, aquilo vai passar no alimento. Com certeza. Aquilo passa... Absoluta. Não é? Absoluta. Passa no atendimento, passa na ambiência, na aura do negócio. Em tudo. Tá tudo ali. Todas o aconchego, um restaurante, um negócio, ele é composto pela energia de todas as pessoas que estão ali. Trabalhando, pelos clientes também. E hoje, pela comida. E hoje, tudo isso é você que cuida, a comida, a gestão da empresa, porque é uma empresa, a gestão financeira, a gestão de pessoal. Como é que você faz? É você só? Tem gente para ajudar? Quando, falando historicamente, né? Porque o Aconchego tem 1 ano e meio e nesse 1 ano e meio ele já passou por várias fases. Mas quando eu abri o Aconchego, eu abri em sociedade, com a minha sócia do Chameco também. Pouco tempo depois que o Aconchego abriu, eu fiquei sozinha, né? Tomando de conta sozinha. E aí sim, eu era a chefe, a administradora, tudo. E eu passei algum tempo assim, não quis mais esse processo, né? Então, ao mesmo tempo que eu fechei, né? E fiquei só com o Aconchego, foi quando eu conheci o Ricardo, que é o meu companheiro. E aí ele hoje cuida dessa parte administrativa. Mas é muito legal, assim, como eu vim da administração,
quando eu tinha muita coisa para fazer, eu não conseguia fazer o trabalho de chefe, né? Esse trabalho mais criativo. Aí agora que eu tenho, né, esse suporte e ele cuida da parte da administração e eu, obviamente, que perpasso pela administração também, mas eu consigo me dedicar mais para a parte criativa e artística, aí é onde o negócio floresceu muito, sabe? Eu consigo ter essa consciência. A gente precisa... isso é uma outra coisa também que eu aprendi nessas experiências do empresariado, né? Vamos dizer assim. A gente precisa entender os limites da capacidade, não é da nossa capacidade, é do o que é que eu tenho e o que é que eu vou entregar. Se você fica entregando mais do que você tem, a sua bateria acaba e isso retroalimenta negativamente, né? Tem que saber delegar, tem que saber, né, entregar para outros com confiança. Né? Eu passei pela fase também de achar que... mas assim, gente, é a minha experiência, tem que ver o que é que funciona para cada pessoa, obviamente, né? Claro. Eu passei pela fase de ter uma sócia, que eu era a sócia administradora e ela era a chefe. Depois eu passei pela fase de ser a sócia administradora e a chefe ao mesmo tempo. E aí agora eu estou na fase de ser a chefe, né? E eu tenho um sócio que é administrador. Passei por todas essas fases. O que eu aprendi com esse rolê? Teve um momento que eu achava que não, eu preciso encorpar a equipe de lideranças intermediárias, vamos assim dizer, né? Para que eu saia dessa parte intermediária e fique realmente só na delegação. Não funcionou muito para mim, porque demandar também gasta energia. Não é você sair só do operacional, entendeu? É verdade. Vou demandar também, como é que eu vou demandar para várias áreas diferentes ao mesmo tempo? Sempre tinha alguma área que ficava estagnada por falta de demanda. Então, assim, você precisa dividir o demandar também. Não é só o liderar e não é só o operar, né? Mas, enfim, é o que eu percebi que funciona pra mim, né? Enfim, mulher é muita coisa, né? Fala-me, nossa. O sol tá forte, né? E eu tomei uma águazinha de chocalho antes de vir. Eu tô falando que é uma beleza. Mas eu tô amando a sua espontaneidade. E sabe o quê? Essa troca, Carol, esse é o objetivo do projeto, sabe? Porque é isso, às vezes as pessoas saem da faculdade ou têm o sonho de empreender e acham que tudo nasce pronto, né? Não. É aquela história, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Exatamente. Carol, e hoje, como é assim a tua inspiração para criar pratos? Você está dormindo e, eu acho que eu vou misturar isso, porque eu acho uma arte, sabe? Você misturar sabores e nascer dali um terceiro, quarto sabor que encanta. Como é isso? Eu acho que a gente só consegue criar em cima do que conhece. Então, a primeira coisa é conhecer, experimentar muita coisa. Estudar, né? Exatamente. Experimentar muita coisa, ir em lugares diferentes. Eu estudo não só sobre cozinha e gastronomia, eu acabo fazendo links com coisas diversas, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo ótimo para isso. Eu criei um prato para o cardápio, que se chama Lenda da Deusa Jaci, que é uma lenda indígena que eu li em um livro, que é a biografia de Barbosa de Freitas. Que coisa! E assim, é isso, você adquire um conhecimento, conhece alguma coisa. Como é esse prato? Essa lenda, ela fala do seguinte, né? Ela fala do caju. Nessa parte do livro, dessa biografia do Barbosa de Freitas, estava falando de Maranguape, falando de seca e etc. Eles passam assim no século XIX. E dizia que o povo dessa terra, né, do Ceará, estava sofrendo com a estiagem, com a seca. E a deusa Jaci, numa noite de lua cheia, representada por esse astro, que ela é a deusa da lua e da fertilidade, né? Ela chorou, uma lágrima dela no formato de caju caiu na terra e aí dessa lágrima se espalhou um litoral de cajueiros. E foi assim que nasceu o caju, que coisa conforme essa lenda. linda. E aí foi o que salvou o povo, né, das tribos, da seca, porque o caju era uma fruta que matava a sede,
por conta do sumo, é uma fruta que tem muita água. Tinha a proteína vinda da castanha. E as pessoas, nas noites de lua cheia, comiam e bebiam tudo do caju, porque é uma fruta muito completa, com muitas possibilidades, em agradecimento à deusa. Aí eu vou fazer um prato com tudo do caju, botei a casca, a fruta, o sumo. E assim, como né? Explicando. São 2 croquetas de carne de caju. A carne de caju é um prato 100% vegano também. A carne de caju temperada com pimentões assados, muita pimenta, assim, é um caju bem picante, sabe? Assim, que combina bem com o dulçorzinho dele. Mas é uma croqueta salgada, não é doce. Com um molho de coentro, queijo de castanha, uns dadinhos de queijo de castanha, que ele é bem cremosinho por dentro, folhado por fora. Em cima do melaço de caju, uma hora dessa, em cima do melaço de caju. Né, que são, aí já foram 3 apresentações de caju diferentes. Aí eu peguei a casca do cajueiro, que é assim a coisa mais cheirosa do mundo, é a casca do cajueiro defumada, que aí já é a parte sensorial do olfato, né? E a defumação também, ela é uma coisa muito poderosa, ela cria uma conexão quando você sente a fumaça, o calor, o cheiro. A gente já cria uma conexão com aquilo, com aquele lugar, quer saber o que é, se sente atraído. Né, e faz essa limpeza e essa conexão. Então tem a defumação da casca e tem uma dose de cachaça de caju que a gente fabrica lá no aconchego também. Então são várias apresentações de caju num prato só. E é isso, assim, a criação vem de inspiração que vem de onde você menos imagina. Agora você tem que ir atrás dela. Não adianta eu ficar aqui sentada, eu não tenho. Vou ficar sentada aqui olhando para esse teto. Vai, meu Deus, manda aí uma ideia para mim. Não é assim que não é só inspiração, é transpiração. Você tem que ir atrás do que se inspirar para poder criar. Não vai aparecer assim, não. Tô com água na boca. Daqui nós vamos lá. Já. Vou sair daqui para lá. Carol, para a gente já ir concluindo a nossa entrevista, nós vamos terminar essa conversa lá no restaurante. Com certeza, absoluta. Já. Me diz uma coisa, como é a teoria na prática? Olha, boa pergunta, porque eu confesso para ti que eu sempre fui mais atrás da prática do que da teoria. Confesso para você. Mas eu sempre tive a consciência, né, como eu falei logo no começo, foi das primeiras coisas que eu falei, você tem que beber das 2 águas. Não adianta você vir só com a experiência acadêmica, só com a teoria, e também não adianta você vir só com a prática. Eu vou dizer por quê. Foi graças à teoria que surgiram oportunidades na prática para mim. A oportunidade de ser trainee, que é só para... Eu não sei como é que é hoje. Na época era recém-formados até 2 anos no máximo, né? A oportunidade de ser trainee. O acadêmico aqui, ele te dá embasamentos para que abram as portas aqui nas oportunidades. E encurta o caminho. Mas mulher, tu tá no sol 100%. Tem problema não, menino. Isso aí dá uma... Parece aquelas novelas do Manuel Carlos. A Helena do Manuel Carlos, ela fica assim no sol, tomando champanhe no café da manhã. As tuas. Vai, as tuas tatuagens. Dá um glow. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, continua o que tu estava falando, da teoria na prática. Da teoria na prática. As 2 se complementam demais, assim, porque a teoria abre as portas para você, encurta o caminho na prática. Não estou dizendo que você não consegue chegar lá só com um ou só com outro, mas se você conseguir girar os 2 ao mesmo tempo, encurta muito o caminho, entendeu? Facilita, porque um dá oportunidade para o outro. A prática, isso, eu vou dizer, acontecia comigo, assim. A teoria abriu portas na prática, como por exemplo, foi através do ensino superior na UFC que eu consegui fazer um processo seletivo para ser trainee, que precisa ser formado. A teoria aqui da UFC abria portas para mim para vagas melhores aqui. A verdade é essa, abre as portas, né? Para a gestão do seu negócio. Para a gestão. E o contrário também é verdade. A prática aqui, eu trabalhar nas empresas, me dava mais repertório para abalar nas aulas.
para abalar nos trabalhos. Porque, assim, Abalava, vamos né? falar a verdade. Todo mundo que é acadêmico, que tá, né? Eu era uma baby. Mas a gente vai fazer as analogias, os trabalhos e tudo, a gente sempre usa os Claro. exemplos do nosso trabalho, Claro. a verdade é. E Então abala. uma coisa abala, e uma coisa vai alimentando a outra. Você teve uma experiência como consultora, você não quer falar não da área que você montou maravilhosa no supermercado Pinheiro? Falo. A consultoria, eu comecei a fazer consultoria depois que eu já estava na área gastronômica, né? Eu dava as aulas e aí as oportunidades. Tinham alunos que iam para as aulas, eu comecei a perceber que tinham hamburguerias, pizzarias, negócios que eles estavam indo para aprender algum prato vegano para colocar no negócio deles. E aí eu comecei a vender para eles a consultoria, né? Você não quer que eu faça um negócio direcionado para o seu negócio? E aí eu comecei a fazer consultoria para os restaurantes. Nesse processo, depois de fazer consultoria para os restaurantes na parte mais gastronômica, como eu tinha a formação em administração e a experiência grande também na administração, eu comecei a vender consultorias também de implantação, de projetos, da parte comercial, da parte de comunicação, enfim, do que eu tinha experiência. E aí, a mais significante dela, sem dúvida nenhuma, foi com o Pinheiro Supermercado. Eu fiz uma consultoria de 3 anos com eles, onde eu fiz um PMI, né, um projeto de melhoria e inovação, que eu desenvolvi uma seção para eles, que era a seção de produtos veganos. Eu passei muito tempo da minha vida trabalhando, me comunicando com esse público, né? E era a curadoria de produtos, o relacionamento, fornecedores, comunicação. Passava por todas as áreas, né, do grupo, tangentes a essa seção. Que maravilha, que experiência rica, Carol. Isso tudo te dá uma bagagem profissional incrível. Demais. E aí, para a gente concluir, eu queria que você, olhando para aquela câmera, sua câmera, deixasse um conselho para quem ainda está na faculdade. Deixo. Eita, minha, não foi combinado, não. Deixo, mas eu deixo. Aproveite as oportunidades, sabe? Fique atento, fique atenta. Porque o tempo todo, quanto mais você está em movimento, quanto mais você aparece, quanto mais você realiza trabalho, conhece pessoas, estar em movimento gera oportunidades para você e aproveite elas, não deixe passar. Às vezes a gente perde uma oportunidade muito boa por achar que não está pronto, por achar que não sabe fazer aquilo, mas às vezes é um convite para você simplesmente aprender. A gente não considera a possibilidade de aprender a fazer aquilo, ou de pelo menos tentar começar, né? E é isso. Tenha coragem, tenha coragem. Que lindo conselho. Eu acho que e principalmente isso que você falou, a oportunidade vem, às vezes vem a situação favorável, mas ela só vira oportunidade quando você tem um ponto forte. E se naquele momento você não tem, se prepare. Fortaleça seus pontos que naquele momento são meio frágeis, né? Para que você possa aproveitar a oportunidade. E não subestime nenhuma delas. Isso aí. Algumas parecem ser muito simples, muito triviais, mas é uma sementinha que você planta quando você menos espera. Muito bacana. É. Carol, obrigada. Obrigada eu. Adorei. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei e me diverti muito, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima. Também ainda tomamos um banho. E como eu prometi, vim visitar o aconchego. Vem comigo. Olha que lindo. Cadê a Carol? Vamos ver se a gente acha a Carol. Olha aqui a Carol. Ela veio mesmo. Olha aqui, eu não prometi. Aqui Amei. estou eu.
Pois vamos pela almoçar. Com visita. licença. Fica à vontade. Tá?